E o Campeonato Brasileiro tem um novo líder e um novo lanterna. Bora saber quem se deu bem e quem se deu mal na abertura da sétima rodada? A sétima rodada foi aberta nesta quarta-feira, dia 18 de março, com a disputa de 7 jogos. Um deles, o Palmeiras aí venceu o Botafogo pelo placar de 2-1, jogo que aconteceu lá no Allianz Parque, e assumiu a liderança do campeonato. O Verdão aí se aproveitou de um tropeço do São Paulo, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar do São Paulo. O Palmeiras aí chegou aos mesmos 16 pontos que o São Paulo, mas leva vantagem aí no saldo de gols, né? O saldo de gols que é o segundo critério de desempate. O primeiro critério é o número de vitórias, as duas equipes têm 7 vitórias, mas no saldo de gols o Palmeiras tem 8 gols de saldo contra 6 do São Paulo. Então o Palmeiras aí assumindo a liderança do campeonato. Já o Botafogo, né? O Botafogo segue na zona de rebaixamento e pior, né? Agora perdeu uma posição, é o 18º colocado com apenas 3 pontos. O Botafogo que venceu o jogo de estreia, né, contra o Cruzeiro 4-0. De lá para cá, a coisa desandou, o time não venceu mais e soma ainda aqueles 3 pontos da estreia. É bem verdade que o time tem 2 jogos a menos, né? O Botafogo ali teve 2 jogos adiados por conta de seus compromissos na Copa Libertadores da América. E um desses jogos adiados já vai acontecer no próximo dia 29, fora de casa, contra o Atlético Paranaense. Né? Daí tá aí uma chance do Glorioso aí tentar já iniciar sua recuperação no campeonato. Quem está muito bem no campeonato é o Bahia. O Bahia que recebeu o Red Bull Bragantino na Arena da Fonte Nova em Salvador, venceu pelo placar de 2-0 e é o único invicto do campeonato. Né? O Bahia ainda não perdeu, ele aparece na terceira colocação com 14 pontos, 2 pontos a menos que Palmeiras e São Paulo. E detalhe, o Bahia tem um jogo a menos, né? Então o Bahia aí com um jogo a menos, apenas 2 pontos atrás dos líderes. Já o Red Bull Bragantino, que venceu aí os 2 primeiros jogos, a coisa desandou de vez, né? O time é apenas o 12º colocado, com 8 pontos, já não vence aí as 5 rodadas. Seguindo aqui com os jogos, né? Quem se deu bem nessa noite também foi o Atlético Paranaense. Venceu o Cruzeiro pelo placar de 2-1 e se recuperou aí de uma sequência de 2 jogos sem vitória. O Furacão, que tem um jogo a menos, né? Esse jogo a menos aí contra o Botafogo que eu citei há pouco, é o 7º colocado com 10 pontos. Já o Cruzeiro é um novo lanterna, né? O Internacional venceu a primeira aí no campeonato, daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre o jogo do Inter, mas o Cruzeiro aí, mesmo aí com a saída do Tite, ainda não se encontrou, apenas aí o último colocado, 3 pontos conquistados, não venceu ainda, né? É uma das equipes que ainda não venceu. Aliás, no momento, 2 equipes ainda não venceram, né? Uma é o Cruzeiro e a outra é o Remo que vai jogar nesta quinta-feira contra o Flamengo no Maracanã. Já o Mirassol perdeu aí, né? O Coritiba conquistou aí uma vitória, podemos dizer, histórica, né? Porque o Coritiba venceu o Mirassol por 1-0 lá em Mirassol e é o primeiro time a vencer o Mirassol em Campeonato Brasileiro, jogando no campo do Mirassol. E vamos destacar aí também a campanha do Coxa, né? O Coritiba vem fazendo uma grande campanha, são 3 vitórias consecutivas e o Coritiba aparece na 5ª colocação com 13 pontos aí. Grande início de campeonato do Coxa. E o Mirassol que venceu o Vasco na estreia, depois não ganhou mais, né? Teve aí uma sequência de empates e depois, no final de semana, perdeu para o Palmeiras e agora perde também para o Coritiba. O Mirassol, 15º colocado, com 6 pontos. O Mirassol tem um jogo a menos, né? Tem que fazer um jogo da 4ª rodada contra o Flamengo, mas aí já começa a ver de perto aí a zona do rebaixamento, coisa que não foi, né? Rotina, não foi comum na temporada passada, né? O Mirassol aí tem 6 pontos, é o 15º colocado. Seguindo aqui com os jogos da noite, né? Eu falei há pouco sobre o São Paulo. O São Paulo foi até a Arena MRV em Belo Horizonte e perdeu para o Atlético Mineiro. 1-0. O Galo aí se recupera da derrota, né? Do final de semana lá em Salvador para o Vitória. E o São Paulo perde aí a sua invencibilidade, né? Primeira derrota também sob o comando do técnico Roger Machado. E agora o Tricolor segue aí, como eu falei anteriormente, com os mesmos 16 pontos que o Palmeiras, mas fica atrás no saldo de gols. Já o Atlético subiu aí para a 11ª colocação, soma 8 pontos, né? O Atlético aí tentando se recuperar no campeonato. E agora vamos para os jogos das 21h30, né? Aqui tivemos aí jogos decididos nos instantes finais. Lá no Maracanã, o Fluminense chegou a abrir 2-0 em cima do Vasco, só que o Vasco, no final da partida, reagiu e virou o placar para 3-2, né? O gol da virada saiu já nos acréscimos, e o Vasco aí, mais um bom resultado aí sob o comando técnico Renato Gaúcho, vai subindo de produção, vai subindo na tabela de classificação. No momento, o time é o 10º colocado com 8 pontos. Já o Fluminense aí acabou conhecendo a sua segunda derrota no campeonato e aparece na 4ª colocação com 13 pontos. E por fim, né, fechando aí os jogos desta quarta-feira, o Santos recebeu o Internacional na Vila Belmiro e se deu mal. Acabou aí sendo derrotado pelo placar de 2-1, o gol do Inter, o gol da vitória do Inter
saiu aos 50 minutos do segundo tempo. Situação complicada lá pro lado do técnico Vojvoda, né, que pode ainda ser demitido, né? A situação dele já era complicada, conforme foi dito na transmissão. Não bastava nem o Santos vencer, o Santos tinha que vencer e jogar bem, né? O Vojvoda aí ter chance de permanência, mas parece aí que vai ser fim da linha para o técnico argentino. Com esse resultado, o Internacional deixou a lanterna do campeonato, né? Foi a primeira vitória do Inter, e ele é o 17º colocado com 5 pontos. Ainda está na zona de rebaixamento, mas pelo menos aí já está pertinho de sair da zona de rebaixamento. E quem ficou perto de entrar na zona de rebaixamento foi exatamente o Santos. O Santos aparece uma posição acima, é o 16º colocado com 6 pontos. Apenas uma vitória, né, o Santos tem no campeonato. Uma situação aí complicada aí do time da Vila Belmiro. E detalhe, né? Ainda há a possibilidade até do Santos entrar na zona de rebaixamento nesta quinta-feira. Se o Remo vencer o Flamengo por diferença de 2 gols, o Santos aí acaba entrando na zona de rebaixamento, né? Situação difícil. E vale destacar, né? Já que o Neymar tem sido aí o assunto da semana, o único gol do Santos foi marcado pelo Neymar em cobrança de pênalti ali no comecinho do segundo tempo, né? Então esses foram os jogos desta quarta-feira. A rodada vai ser encerrada na quinta-feira, dia 19, com 3 duelos. Às 19 horas, o Grêmio recebe o Vitória lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Às 20 horas, o Flamengo recebe o Remo no Maracanã. E às 21h30, nós vamos ter aí a Chapecoense encarando o Corinthians na Arena Condá, lá em Chapecó, fechando aí a 8ª rodada do Brasileirão. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, deixa o coraçãozinho. Se não estão inscritos, aproveite para se inscrever aqui nessa plataforma e me seguir. Enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!